Vamos gravar, mas não vou terminar agora. Cê segura, malandro, pra fazer YouTube tem hora. Pai, ainda bem que eu tô arrumando outros jobs aí, porque se eu fosse depender da cantoria, eu tava pegando em bomba, tava lascado. Bora, queridagem! Bora, queridagem! Vamos falar agora de outro assunto polêmico. Não devia ser polêmico, né? Mas vamos lá, é polêmico. Vamos falar da maconha, ganja, da massa, da coisa, da jamba, da liamba, da erva maldita, cannabis. Véi, maconha hoje é proibido, né? Legal, é crime, é crime. Véi, tem relato de uso de maconha de mais de 4.000 anos antes de Cristo. Naquela região ali da África, da Ásia, o velho mundo, né? Usava para rituais religiosos, fazer cosméticos. Há quem diga que as túnicas que eram usadas no Oriente Médio, no tempo que Jesus Cristo andou pela terra, eram de cânhamo. É uma planta, vamos combinar, uma planta versátil, né? Claro que a galera fumava também, não é só um negócio de... Sabe quem proibiu primeiro a maconha no mundo? Quem proibiu a maconha no mundo primeiro foi o companheiro Napoleão Bonaparte. Mas tu acha que ele proibiu na França, foi? Eles estavam invadindo o Egito, para colonizar o Egito. Eu tô com a fila aqui. Em 1798, porque ele dizia que a galera lá no Egito fumava maconha e ficava violenta, vê. O cara tava invadindo a terra dos outros, e o problema da galera que ficava revoltada era porque a turma dava uma bola de vez em quando. Tenha vergonha, Napoleão? Deixa eu dar uma gole na droga aqui. Cafezinho. Cafeína, uma droga legal. Mas, velho, aí depois veio outra onda de criminalização que começou nos Estados Unidos no início do século passado. A galera produzia maconha nos Estados Unidos, inclusive com dinheiro do governo. O cânhamo era subsidiado nos Estados Unidos. Muitas guerras que os Estados Unidos entrou, usou a fibra do cânhamo para as cordas dos paraquedas. Existe aí um amplo relato da fibra do cânhamo sendo incentivada, especialmente pelos Estados Unidos. Início do século passado, crise muito grande econômica nos Estados Unidos. Muitos mexicanos já viviam nos Estados Unidos, já tinha uma galera também africana que tinha o hábito de fumar maconha. Então aumentou o preconceito contra essa galera. Ao mesmo tempo, veja que curiosidade interessante, a indústria DuPont, que era uma indústria que já bombava naquele tempo, começou a sintetizar a fibra e criou o nylon, a primeira fibra sintética do mundo. Competia diretamente com a fibra natural que vinha do cânhamo, que era amplamente plantada e comercializada nos Estados Unidos. O DuPont mancomunou-se com o cara chamado William Hearst. William Hearst, naquele tempo, para você ter uma ideia, ele era como se fosse, dia de hoje, no Brasil... Fala o nome não, fala o nome. Não, vou falar o nome dos caras. Aquele. Aquele o cacete. Era como se fosse os Marinho. A família Marinho hoje no Brasil, que é dona da Globo, que é dona do jornal O Globo, que é dona de portal da internet, que faz filme, antes de existir internet. Então vê o poder desse cara. Ele controlava muitos jornais e aí organizou-se, né, com essa galera e começou a publicar por todo lado um bocado de mentira sobre a maconha. Que a maconha mata todo mundo, que você dá um pega, já fica doido, já fica viciado, que você se suicida, que você sai matando sua mãe. Tinha acabado de sair da proibição do álcool. Tu tá ligado, não? A cachaça foi proibida, filha, nos Estados Unidos foi. De 1920 a 1933, eu acho, mais ou menos. E o que é que aconteceu? Primeiro, que quando o Estado deixa de regular, o crime regula. O mercado começa a ser disputado a bala. A qualidade da birita, no caso da birita, vai lá para baixo, porque não tem ninguém olhando. Em 33, perceberam que não valia a pena proibir o álcool. E aí, ei, Pedro Bó, não vamos proibir o álcool não, vamos fazer a mesma coisa com a maconha. Fizeram com a maconha. Tem nada a ver com lance de saúde, nada a ver. As drogas que mais matam hoje no mundo não é nenhuma droga ilegal, tu sabia disso? As drogas que mais matam no mundo hoje são álcool, que é incentivado, né, aqui na nossa sociedade, a gente precisa conversar sobre isso, e tabaco. É o que bomba aqui no Brasil. Nada relacionado, por exemplo, ao uso da maconha. O álcool só serve para você beber e ficar bêbado. Fica bestão, aumenta a pressão, confusão, fica violento. A maconha serve para ficar doidão, mas serve para todas essas outras questões. Serve para a indústria de fibras, serve para fazer remédio. E tem muita gente hoje no Brasil precisando usar medicamentos à base de maconha, principalmente o chamado canabidiol. É o óleo da maconha, que é usado para doenças relacionadas à síndrome do Zika vírus. Glaucoma é utilizado para tratar a galera com câncer. Um monte de doença. A gente tem ouvido relatos de mães, principalmente de mães, casos de ter muita convulsão, por exemplo, por dia. A criança ter 30, 40 convulsões no dia. E aí começar a utilizar o óleo da maconha, o canabidiol, e parar ou reduzir drasticamente para uma de vez em quando. Você tem uma das dezenas de doenças para as quais se diz que pode ter maconha medicinal. Se você tiver um médico ou médica
que esteja sensibilizado ou sensibilizada para isso. Você vai ter uma receita médica. Com essa receita médica, você vai na Anvisa, você recebe a autorização para importar esse medicamento e você, se tiver muita grana, porque custa milhares de reais o tratamento à base de canabidiol importado, você pode importar dos Estados Unidos, por exemplo. Se você não tem grana, você pode botar o SUS na justiça e pode demorar anos para você ter a liberação para o SUS pagar esse medicamento para você. Existe aí um punhado de famílias no Brasil que já conseguiram. Ou, em muitos casos, a gente tem relatos de pessoas, de famílias que estão plantando maconha em casa para fazer o óleo artesanalmente. O que não é o ideal, porque artesanalmente você não tem como verificar a qualidade, o índice de canabidiol daquele medicamento, e também você pode correr o risco de ser presa se você não tiver um salvo-conduto expedido pela justiça. Poderia estar ajudando muita gente se fosse tratada de outra forma. Porque quando você bota um bar na frente do outro, você cria um polo de diversão. Uma boca de fumo na frente da outra boca de fumo, você cria uma guerra. O tráfico ilegal de drogas faz com que a defesa do mercado se dê através da violência. Enche os territórios em que há o tráfico de armas. E aí uma briga na pelada termina em morte, uma briga de vizinho por causa do lixo que foi colocado na calçada de um jeito errado termina em morte. São mais efeitos negativos de uma proibição que já devia ter ido pelo espaço há muito tempo. Peraí, deixa eu mamar um gole dessa droga aqui. Você tem uma substância, eu não vou nem falar mais substância mesmo, tô falando de uma planta, pô. Uma semente que você planta na terra e a bicha cresce. Aí tem aquelas folhas, né, bonitas. A gente fuma a gente fuma flor. A gente, eu vou dizer de novo, planta. Esses dias eu vi uma história de um caba. Eu não sou contra a maconha, tenho muitos amigos que fumam, tenho muitos familiares que fumam. Tudo bem, agora a legalização não. Eu nem digo legalização, eu digo relegalização, porque sempre foi legalizado. Porque eu acho que o Brasil não está preparado. Meu irmão, se liga na missão, bicho. O Brasil não está preparado, tem vergonha na tua cara. Quem diz isso é porque é limpeza, porque fuma-se na casa dele, porque se fuma no vizinho. Ninguém nunca viu a justiça fazer mandado de busca e apreensão coletivo em prédio de condomínio de luxo, vertical. Agora quem está na favela, quem está na comunidade, em muitos lugares, toda semana a polícia vai de barraco em barraco atrás de droga. Esculachando a galera, dando tapa, dando baculejo. Eu quero ver se fosse na casa da galera que diz isso, o Brasil não está preparado. Tem gente que tem relação ruim com maconha e relação ruim com outras drogas. Ainda uma minoria, em relação ao total de usuários e usuárias de maconha, se tu acha que existem pessoas que têm relações ruins com as drogas, e existem essas pessoas, você acha que essas pessoas têm que ser presas, mortas ou cuidadas? Deixar essas pessoas dialogando livremente com o tráfico para que já elas sejam mortas ou pelo traficante ou pela polícia? Prender para aumentar a população carcerária no Brasil, que já vai de mais de 700 mil pessoas que estão presas. A discussão sobre legalização das drogas ou sobre a relegalização da maconha é uma discussão federal, precisa ser tomada em Brasília, no Congresso Federal. A gente tem alguns projetos de lei, eu quero destacar o projeto de lei do deputado Jean Willis, dá uma olhada nele. Também tem um projeto de lei no Senado, que entrou pela Comissão de Legislação Participativa, foi relatado pelo senador Cristóvão Buarque. Esses projetos estão lá para serem votados. Agora, para ser votado, tem que ou o presidente da Câmara ou o presidente do Senado botar para votar. Pressão, sem pressão. Para a gente legalizar o uso e a produção desta planta, vou dizer de novo, planta. Tá ligado aquele tribunal, o Superior Tribunal Federal? Pronto, 2015. Começaram a votar para diferenciar o tráfico do uso. Eu não sei se você sabia, mas na lei brasileira de drogas, o tráfico é crime e dá cadeia. O uso é crime, mas não dá cadeia. Continua sendo crime, mas não dá cadeia. Sabe qual é a diferença técnica entre tráfico e uso para a autoridade? Nenhuma. Não existe uma quantidade de maconha ou de qualquer outra droga que seja classificada como uso, se você estiver portando, ou como tráfico. Vai da cabeça primeiro do polícia, ele achou 3 baseados no seu bolso. Se ele lhe achar com cara de traficante, você é traficante. Ele vai dizer para o delegado que você é traficante. Se ele lhe achar com cara de usuário ou usuária, você vai para o delegado e o polícia vai dizer que você é usuário ou usuária. Eu preciso dizer de novo que o componente do racismo, que o componente do preconceito de classe é fundamental nessa distinção. Então, o procedimento que está hoje no STF é para decidir se legaliza, ou seja, deixa de ser crime o porte para uso próprio. Isso é polêmico, tá certo? Começaram a julgar em 2015, 3 deles votaram a favor de legalizar, deixar de ser crime, o porte para consumo próprio da maconha. O Barroso, o Gilmar Mendes e o Fachin.
No meio do julgamento, o ministro Teori Zavascki pediu vistas. Quando o ministro do Supremo pede vistas, ele tira o processo de votação, bota dentro de uma gaveta e só volta à votação quando esse ministro devolver o processo. No meio do caminho, o ministro Teori Zavascki morreu num desastre de avião. E todos os processos que estavam com ele foram para o ministro Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes devolve a votação à mesa, a presidenta do Supremo coloca para votar, nós podemos legalizar o uso da maconha depois de amanhã. Só é a turma votar. Está legalizado na Holanda já desde a década de 70. Portugal já legalizou o porte para consumo próprio. A Colômbia já legalizou o porte para consumo próprio. Na Cristiânia, lá na Dinamarca. Pelo amor, vamos se entender. Eu não estou pedindo para você gostar de maconha. Eu não estou dizendo que a gente tem que incentivar a maconha. Eu sou a favor da legalização das drogas e sou contra toda a propaganda de qualquer droga. O Uruguai já legalizou, estatizou. Eu já falei isso, não foi? Estou dizendo que a gente precisa tratar desse tema com a seriedade que ele merece. Do jeito que está hoje, a proibição da maconha e das outras drogas só está servindo como desculpa para prender e para matar gente. E para algumas outras pessoas ganharem muito dinheiro. Isso pode mudar, isso depende da gente. Isso é política. Beleza, velho? Ô, querida, a gente dá um tempo, deixa essa pá de sujeira embora. É por isso que eu vou gravar, mas não vou editar agora. Vamos gravar. Tá curtindo o papo, minha irmã, meu irmão? Tem uns negócios dos likes, das curtidas, do sininho, do segmento, das inscrições. Aperta o espitoca aí. Vamos continuar conversando, querida. Vamos gravar agora. Se segura, malandro. Pra fazer YouTube tem hora.